Oi pessoal, meu nome é Cristiano Moura, sou um dos instrutores aqui da ProClass e estamos entrando então na nossa terceira etapa do nosso webinar, explicando um pouco sobre o Sonox Fraunhofer Pro Codec. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar um pouco para vocês como é que funciona o cenário musical, como é que a gente trabalha com música atualmente, como provavelmente vai acontecer com agora o surgimento do Pro Codec e vou, claro, mostrar um pouco para vocês de como é que funciona o software. Vamos lá no Pro Tools, vou abrir uma sessão e vamos entender como é que funciona esse trabalho do Pro Codec e o que ele pode ajudar. Vamos lá então. Então vamos entender como é que funciona uma realidade de uma produção musical hoje em dia. Né? Já se foi o tempo em que a gente fazia um CD ou fazia um DVD e acabava ali e entregava para o cliente, ponto final. Né? Hoje em dia as coisas seguem em frente, né, pela internet e a maneira com que esse material é seguido em frente não é mais em Wave, não é mais em 44.1, não é mais em 24 bits nem 16 bits. Todo esse material que está rolando aí por aí é tudo codificado. Então o live stream agora, como eu estou fazendo essa transmissão online, o áudio é codificado. Quando a gente vende música pela internet é codificado. Quando a gente coloca para tocar numa rádio online é codificado. Quando vocês colocam no YouTube também é codificado. E assim por diante. Tá? Então, o MP3 hoje é uma coisa muito mais importante do que era há algum tempo atrás. Tá? Veja bem, nós ainda temos a obrigação de entregar nosso material em Wave, na melhor qualidade possível, ou em AIF. Tá? Não estou propondo que ninguém entregue agora para os clientes o trabalho em MP3. Mas começou a ser uma obrigação do cara que está produzindo, do técnico de som, de quem está operando o som, começou a ser uma obrigação a cuidar desse material codificado também. Antes a gente entregava o CD para o cliente e o cliente lá no programa predileto dele passava para MP3 e acabou ali cada um e seja o que Deus quiser. Né? Não é mais assim. Então o cliente pede para você uma versão em CD bonita, pede uma versão em MP3, uma versão em WMA, uma versão em FLAC. Então antes era uma coisa que a gente não se preocupava muito e hoje a gente tem que se preocupar sim. A sua música, o trabalho de vocês vão ser muito mais ouvidos em MP3 ou em outros formatos do que em Wave, 16 bits no CD que você prensou na masterização, tá certo? Então vamos entender como é que isso funciona hoje. Né? Nós fazemos uma mixagem no Pro Tools, Cubase, Logic, no Endo, programa que vocês preferirem, e nós fazemos o mixdown, né? Ou bounce, no caso do Pro Tools, nós fazemos o bounce em Wave. Quando o cliente pede para que seja feito um MP3, vocês têm que usar um outro programa que está fora do seu ambiente de gravação e mixagem, né? Que é um codificador. No caso, eu estou pensando aqui como o Windows Media Player. Ele consegue converter de Wave para MP3 ou para WMA. O problema é o seguinte, isso é feito às escuras, você não tem a menor ideia do que vai sair desse resultado da codificação. Então você ouve o MP3, sente que tem umas diferenças, sente às vezes que talvez o reverb deu uma mudada, isso costuma acontecer, você perdeu um pouco de definição nos agudos ou qualquer coisa similar. E aí, qual é o seu procedimento? Você vai ter que voltar lá no seu programa de gravação e tentar fazer alguns ajustes, né? Tentar prever o que vai acontecer com a codificação. Ah, poxa, se eu perdi um pouquinho de reverb, então eu vou exagerar um pouquinho mais na minha mixagem. Então é assim que a gente funcionava, na base da sorte quase. Né? A gente ia fazendo, ia testando até conseguir o melhor resultado. Né? O que o Pro Codec está então oferecendo para a gente? É uma nova maneira de trabalhar com relação à exportação de MP3. Ao invés de vocês terem um codificador que vai estar separado do seu programa, eles querem nos dar um codificador que está dentro do software de mixagem que vocês estão usando. Com esse codificador dentro do ambiente de mixagem, vocês vão ter condições de ouvir o resultado conforme vocês vão mixando. Ou seja, vocês fazem todo o procedimento e já estão ouvindo o resultado em MP3. Né? Então, com isso, você não precisa ficar codificando e voltando, codificando e voltando. Você faz uma vez só, quando está satisfeito, manda gerar o MP3 e vai sair exatamente o som que você vem ouvindo há 3, 4, 5, 6 horas ou dias. Tá? Essa é a ideia do Pro Codec. Então, vamos dar uma olhada lá no software. Tá? Eu estou com uma sessão aberta aqui no Pro Tools e eu quero mostrar pelo menos o básico de como o programa funciona. Tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar a música para tocar bem baixinho aqui.
tá? Eu tenho um Pro Codec espetado aqui no meu Mixbus, está pegando todo mundo aqui. E vamos dar uma olhada aqui o que acontece conforme eu vou botando a música para tocar. Primeiro dá uma olhada como funcionam os gráficos. Ok, o que está acontecendo aqui? Nesse momento, nós já estamos ouvindo nosso material em MP3. Já estamos ouvindo nosso material codificado. Eu sei disso porque aqui está me dizendo na monitoração, aqui está me dizendo que eu estou monitorando o codec, tá? Se eu clicar aqui, agora eu estou monitorando a minha entrada, meu sinal normal, sem o processamento do Pro Codec. Repara que não tem nenhum estalo, não tem nenhum tipo de glitch, não tem nenhum, não engasga nada, enquanto eu passo do monitor do codec para o input. Muito bom. Então, agora vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. O que eu tenho em amarelo seria a representação nesse gráfico do meu input, tá? O que eu tenho em vermelho é o sinal que está sendo descartado, o sinal que está sendo, ou melhor, está sendo suprimido, vamos pensar assim, pela codificação. É todo o sinal que está sendo retirado, vamos pensar dessa maneira, assim, mais simples, um material que vocês não vão sentir falta e que o codificador pode tirar sem muitos problemas, tá? Tem essa linha verde, né? Que é uma linha com relação ao funcionamento também do codec, tá? Chama Noise to Mask Ratio, tá? Não vamos nos aprofundar nisso agora, não, mas é importante que vocês reparem que ela está toda verde agora, já já eu vou mostrar algumas outras coisas para vocês. Ok, a pergunta é a seguinte: que codec eu estava usando? Como eu expliquei para vocês, o legal é isso. Eu estou ouvindo o input ou o codec a qualquer momento que eu quiser. E isso é o grande lance do Pro Codec. Mas eles foram mais longe e fizeram uma ferramenta bem completa. Repara aqui que eu estava ouvindo esse codec aqui, AAC-LC, em 256 kilobits por segundo. Eu posso ouvir até 5 codecs diferentes. Eu já tenho aqui colocado um AAC, tenho colocado aqui um MP3, deixa eu mostrar aqui como é que eu coloquei. Escolho aqui qual codec que eu quero usar, botei MP3, botei a qualidade, botei a mais fraquinha possível, só para a gente ter como comparativo, e apertei aqui, Close. Tá? Nesse momento, quando eu estava com o codec habilitado aqui, eu estava ouvindo o AAC. Então não só você pode ouvir o som codificado e o som original, como você pode ouvir entre codecs apertando aqui a monitoração. Tá? Então vamos lá. Eu vou aumentar um pouco o volume agora para vocês tentarem ouvir aí a diferença entre esses três, tá bom? Perde um bocado de agudo, né? Bem nítido. Então vocês repararam, não sei se deu para perceber direito pela transmissão, mas esse 96 perde um bocado de agudo. E aí lembra que eu falei da linha verde, eu falei que ia ser importante para vocês. Então olha aqui, ele está me apontando em vermelho. O que ele está me apontando aqui em vermelho é me dizendo que nesse trecho dessa faixa de frequência, realmente esse codec ou essa configuração que eu estou propondo vai deixar a desejar. Ele está me dizendo o que ele está fazendo, mas que provavelmente vai ser ouvido por qualquer pessoa. Entendeu? E é isso mesmo que está acontecendo. Outra coisa que eu queria que vocês reparassem, dá uma olhada nesse aqui, HD AAC, todo o vermelho sumiu. Eu não tenho mais nada aqui em vermelho, eu não estou sendo suprimido em nada. Por quê? Felipe já explicou agora há pouco que esse formato aqui é um formato lossless, né? É um tipo de codificação que não tem perdas. Então, a codificação, claro, a compressão é menor, o arquivo não diminui tanto de tamanho, mas sem dúvida nenhuma você ganha em qualidade, tá bom? Então, é isso aí.